Guten Abend, Brasília. Hoje não vai ser Guten Morgen. Eu não posso falar que a gente está aqui de volta, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Que eu não faço por vocês, faço até uma live, uma coisa mais improvável possível, que eu sempre recusei. Sempre me recusei a fazer. Eu quero explicar para vocês um pouco do que vai ser o Guten Morgen Go. Vocês falaram tanto, vocês me cobraram tanto a respeito da Primeira Guerra. Eu falei muitas vezes a respeito da Primeira Guerra. E vocês foram pegos de surpresa, era exatamente a nossa ideia, pegar vocês todos de surpresa com esse projeto que a gente está desenvolvendo já faz 2 anos, tá? Foi uma canseira enorme pra gente. E quero explicar para vocês um pouco, até porque o porquê da gente ter pego isso aqui de surpresa, quero tirar um pouco as dúvidas de vocês. Primeira live que a gente faz no perfil aqui do Senso em Comum, segunda live que eu fiz uma live com o Instituto Borborema, mando um abraço aqui para todos eles. Eu quero explicar para vocês, na verdade, por que vocês, por exemplo, precisam entender algo sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela não é só um fenômeno histórico, sabe? Como seria, por exemplo, estudar, sei lá, alguma guerra nos Balcãs ou coisa do tipo. Ela tem consequências muito claras para o mundo de hoje, sabe? Consequências diretas, assim, que afetam demais a nossa vida. E eu quero explicar para vocês onde surgiu o meu interesse, por que eu acho que isso é tão importante pra gente, tá? Basicamente, para começar, antes de tirar as dúvidas de vocês, eu queria dizer que muita gente sabe, né? Eu sou uma pessoa, na verdade, da área de literatura, não da área de política. Inclusive, foi o maior erro foi achar que o ano passado eu iria conseguir me dedicar a temas culturais e não a temas, vamos dizer, políticos. Porque isso já é fugir da minha área, né? Vocês me conhecem por algo do qual eu fugi. E um dos grandes temas desde a adolescência foi a questão do modernismo, sabe? Por que a arte hoje ela é tão ruim? Porque ela é tão mal feita, sabe? Por que a gente glorifica, vamos dizer assim, uma arte ou visões de mundo completamente toscas, né? Quer dizer, a gente já teve um mundo que já teve Dante, já teve Shakespeare, já teve tanta coisa sensacional, e hoje a gente glorifica, sei lá, você entra no museu, tipo um rabisco lá, sabe? Uma linha preta, e chamam isso de arte. E no final das contas eu sempre verifiquei, né? Por exemplo, no Brasil, que determinou isso foi a Semana de Arte Moderna em 1922. Na Europa foi um pouquinho antes. Qual que era o evento que estava, vamos dizer, circundando todas essas questões? Eu fiz foi uma baita de uma coincidência, porque a primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi exatamente em novembro de 2014. Eles estavam celebrando 100 anos do início da guerra, né, todo de pop, né, com as papoulas na lapela. Eu saí andando com pop na lapela também, para cima e para baixo. Achei aquela homenagem muito bonita. Inclusive uma das fotos de livros que eu usei foi tirada, acho que provavelmente assim, na Torre de Londres, mais ou menos, sei lá, acho que 2 ou 3 dias antes de eu ter ido exatamente para aquele lugar, né, uma das fotos que eu vou usar. E eu comecei a reparar que era realmente, era uma das coisas mais importantes do mundo. Eu comecei a falar assim, mas peraí, o que a gente sabe sobre a Primeira Guerra? E peguei alguns livros, fui pesquisar algumas coisas correndo, e eu comecei a reparar que tinha tudo a ver com essa questão do modernismo. Quer dizer, eu falei assim, mas peraí, foi exatamente nesse período em que o mundo mudou. Quer dizer, a visão de mundo, de arte, de filosofia, de ideologia mudou completamente. Obviamente que não para a Inglaterra, porque a Inglaterra ela continua sendo uma monarquia. Ela ganhou a guerra, né? Foi uma guerra ganha pela Inglaterra. Mas no final das contas ela mudou muito mais o mundo do que a segunda. Quer dizer, na hora que você vê assim, o começo da Primeira Guerra Mundial, a Europa, praticamente você tem 3 países na Europa que não são monarquias: Suíça, a França com a Revolução Francesa e San Marino, principado minúsculo ali, onde que o Senna morreu no final das contas, né? Termina aqueles 4 anos de guerra, tudo democracia, né? Acabou a única monarquia que consegue, dos grandes países ali, que continua sendo uma monarquia, é a Inglaterra. Muda completamente o Oriente Médio vira esse caos que é hoje. Quer dizer, sempre foi uma região extremamente violenta, mas você
teve esses conflitos que nós temos hoje, exatamente a partir da Primeira Guerra Mundial. As artes, então, nem se fala, né? Como eu falei ali no vídeo de apresentação, foi uma guerra que você começou ouvindo Stravinsky, tá? Aliás, o principal livro que eu acho interessante para explicar esse contexto cultural, não só história, não só tiro, não só as batalhas, mas explicar essa importância intelectual, este aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, de Modris Eckstein, A Sagração da Primavera, que é o nome, né, da ópera do Stravinsky, que ela foi lançada justamente em 1913, quer dizer, você começou ouvindo Stravinsky e você terminou ouvindo jazz. Por que essa diferença tão brutal em 4 anos? Tá? Por que, por exemplo, você praticamente não tem nenhum grande pensador, assim, dos grandes pensadores, quase nenhum deles é ateu antes de 1914, em 1918 quase nenhum deles é cristão, entendeu? Quer dizer, foi uma baita diferença, sabe? Foi uma guerra que ela mudou completamente. A gente não conhece nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Você não vê filmes sobre a Primeira Guerra, você mal estuda isso no vestibular, né? No vestibular é uma coisa até engraçada. Eu fiz uma piada que na verdade não é uma piada, é uma coisa bem trágica pra gente ali naquele vídeo, que assim, você sabe assim, tipo, mataram o arquiduque, todo mundo começou a se matar, a Alemanha perdeu, criou o nazismo. É basicamente isso que a gente sabe sobre a Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil. Olha que o Brasil teve participação, foi o único país da América do Sul que teve participação na Primeira Guerra Mundial. Mas então por que ela é tão importante, né? Eu comecei a reparar desde essa viagem que eu fiz que muito do que a gente pensa, tá? Assim, muito do que está acontecendo no mundo hoje tem a sua origem ali. Quer dizer, por exemplo, você vai pensar, Coreia do Norte, por que uma das grandes questões do mundo de hoje, Coreia do Norte, por que a Coreia do Norte é um problema? Porque ela é comunista. E como ela virou comunista? Quando a União Soviética invadiu a Península Coreana ali, pegou a metade norte para si. E quando que a União Soviética começou? No meio da Primeira Guerra Mundial. Vai pensar em feminismo. Quando que o feminismo começou a virar uma questão pública? Bom, você teve pensadores feministas ali desde pelo menos o romantismo. Agora, quando que isso aí vai virar uma questão política, mundial, etc., para cima e para baixo? Quando você teve muitos soldados, muitos homens morrendo no meio da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, foi a primeira guerra que afetou tanto assim a população civil no mundo, tá? Nenhuma guerra tinha afetado de uma maneira tão grande assim, de uma maneira continental. E as mulheres, elas foram obrigadas, na verdade você vai ver os escritos das mulheres da época, estavam várias delas contestando, falando, a gente não tem que se meter em política, estão tirando, estão roubando nossos filhos, eu estou tendo que tomar conta de filho, agora eu vou ter que tomar conta de política também. No final das contas elas acabaram tendo que tomar conta de questões da casa, né? Porque o pai de família não estava mais ali presente, né? Para cuidar delas, e elas foram votar. No final das contas, termina a guerra, a primeira coisa que acontece na Inglaterra politicamente é o movimento das sufragetes, né? Do voto feminino, e assim por diante. Então, quer dizer, no final das contas, quase todas, assim, eu diria que eu tô pensando nessa questão já faz mais de um ano, porque foi quando eu comecei a pensar, né, como é que seria o lançamento desse negócio. Tô tentando pensar numa grande questão mundial hoje, que não tenha sua origem, que não tenha sido, sabe, explodida, né, que não tenha se tornado grandiosamente pública exatamente nesse período, né, de 1914 a 1918. É dificílimo. Até uma das questões que eu tinha pensado, foi assim, a única coisa que foge disso, por exemplo, é o ativismo gay. Para dar um spoiler para vocês do que vai ser exatamente aqui nesse livro do Eckstein, você vai ver que a Alemanha, que até hoje tem essa questão de nudez, né? Quem conhece a Alemanha, que já foi para a Alemanha, já viu que assim, eles adoram nudez pública, etc. Isso tudo começou ali com o romantismo. O Kaiser alemão da época, né? O Kaiser aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um outro livro aqui que também é bastante legal, assim, para quem já leu, livro da Miranda Carter, Os Três Imperadores, dá pra ver aqui, Os Três Imperadores, mostra que é realmente uma guerra, né, de três primos que inclusive eram razoavelmente amigos entre si, né, e o imperador da Alemanha, né, que ela chama de Guilherme, eu detesto quando traduzam Wilhelm por Guilherme, mas o imperador Wilhelm era provavelmente gay. E ele estava, os grandes escândalos que envolviam as notícias da Alemanha da época eram justamente que ele favorecia muito esse ativismo gay, quer dizer, de uma maneira bem pouco disfarçada. Inclusive você vai ver,
por exemplo, as questões envolvendo ópera da época, né, os dançarinos, assim por diante. Então, para dar um spoiler, um outro spoiler aqui, para vocês explicar um pouco melhor o que a gente vai fazer agora. Isso é importante para você entender as questões do mundo de hoje, tá? Vamos dizer assim, questões que são extremamente modernas, assim, que você fala, nossa, o mundo começou a pensar em feminismo ontem, né? E para você que foi isso. Não, se você for ver como isso começou, ou começou, como por exemplo o próprio comunismo, né? Tinha Marx antes, mas quando aquilo ali se materializou de fato foi em 1917 com a Rússia no meio da guerra. Ou começou ali, ou então se materializa de fato, se torna uma questão política, pública, mundial, assim por diante, exatamente ali no meio da guerra. Então é por isso que eu acho que é muito importante para vocês. Vocês, por exemplo, me pediam muito podcasts a respeito... faz um podcast a respeito de monarquia. Eu sempre pensava assim, a ideia do Guten Morgen é que a gente aproveite temas históricos, que a gente volte à origem das coisas, né? Por isso que a gente fala tanto de Grécia Antiga, de Antigo Testamento, mas aproveitando uma questão atual. Se você quiser aprender monarquia, por exemplo, você vai ver muito sobre monarquia aqui nesse podcast, que envolve uma guerra envolvendo os últimos estertores de boa parte das monarquias europeias. Assim por diante, então eu comecei a falar assim, nossa, dá para montar um curso de formação política, tá? A grande ideia é essa. Curso de formação política, se você quiser entender grandes temas atuais de monarquia, de economia, inclusive, meus amigos liberais, aí, libertários, até o livro do Ron Paul fala, né, a respeito da Primeira Guerra. Hans Hermann Hoppe é um homem que fala bastante a respeito da Primeira Guerra Mundial, de como que até a ideia, por exemplo, de Banco Central começou exatamente ali, tá? Banco Central virou uma coisa espalhada exatamente por ali. E por quê? Para financiar a guerra, quer dizer, você não tinha como pedir para aumentar impostos, o parlamento não iria aceitar, algumas dessas monarquias elas não eram tão autocratas quanto os nossos professores de história dizem, tinha parlamento ali, tinha um monte de confusão, tinha um monte de freios ali ao poder do vocês imaginem, no caso da Inglaterra, né, que a monarquia ainda é muito mais simbólica. Então ficou muito mais, vamos dizer assim, você precisava financiar aquela guerra de algum jeito e criar o Banco Central simplesmente para criar inflação, para financiar a guerra. Quero mandar abraço aqui pro Eduardo Bolsonaro, que está aqui na live, hein? Valeu, Eduardo, abração aqui para você. Então, no final das contas, essa guerra ela tem uma importância que ela não é importância para o passado, entendeu? Não é aquela coisa assim que você vai aprender para entender o seu passado. Não, ela envolve muito o mundo de hoje. E agora eu vou começar a falar de como vai ser a ideia do Guten Morgen Go. Por que a gente fez o Guten Morgen Go dessa forma? Tá? E como é que vai ser? Vocês estão na dúvida? Vai ser podcast, vai ser vídeo, vai ser tudo, tá? Vai ser podcast, vai ser vídeo, a gente vai ter e-books, a gente vai ter muita coisa. A grande ideia foi criar um grande projeto para vocês verem assim, em qualquer lugar, tá? Quantas aulas que vão ser? A gente ainda não definiu. Eu vou mostrar, na verdade, para vocês a primeira parte do curso, tá? O que a gente está pensando no presente momento. Até a gente vai ter mais capacidade de fazer isso, né? A gente está montando o nosso capital inicial aqui. Com essa pré-venda, né? A gente só está na pré-venda, a gente vai vender isso, na verdade, começar a vender isso em março, a gente está fazendo a pré-venda agora, né? Só para mostrar para vocês, fazer um tira-gosto aqui do que significa tudo isso. Nessa pré-venda, que a gente vai conseguir ter um capital inicial, a gente está pensando em fazer, olha, vão ser 4 meses de curso, tá? 4 meses de curso, simbolicamente para cada um dos 4 anos da guerra, né? Simbolicamente porque assim, não vai ser exatamente um mês para cada ano, e em cada um desses meses vão ser mais ou menos 5 horas de curso, tá? Então você conta aí, são 4 meses, 5 horas, vão ser praticamente, você vai ter mais de 20 horas, aí você imagina o que é isso. E modéstia à parte, tá? Eu ando estudando bastante esse tema já faz um tempo, e até quando eu fiz aquele podcast sobre nazismo, que é o podcast preferido da maior parte das pessoas, da maior parte dos nossos ouvintes, tá?
modéstia à parte, a ideia desse podcast é ter a qualidade daquele ali sobre o nazismo. Isso, assim, vão ser várias... A ideia desse curso, na verdade, né? Vão ser vários e vários momentos, né? Várias questões que está no nível daquele podcast. Aquele podcast sobre o nazismo, no final, foi quase uma apresentação do que a gente quer fazer aqui a partir a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ver se a gente vai trilhar outros passos, falar de outros temas posteriormente. Mas a ideia é exatamente essa, ou seja, a gente vai fazer um curso inicial que é para fazer a formação política do Brasil, tá? A formação intelectual, inclusive, de vocês, para vocês, assim, quando for debater com uma feminista, fala assim, você sabe como é que como é que o feminismo começou, como é que isso se materializou? Você vai debater alguma questão como, por exemplo, a democratização? Vamos ver como é que é a democracia. Vai debater comunismo? Você sabe como é que o comunismo foi? Você acha que foi uma coisa bonitinha, assim? Tipo, todo mundo foi lá e falou assim, não, tá bom, né? Comunismo é legal, vamos experimentar. Você acha que foi assim? Não foi desse jeito, tá, gente? Não foi lá muito bonito, como vocês estão pensando, tá? Acho que tem a primeira pergunta aqui, né? Marcos Pevence, né? Leu o que Hans Hermann Hoppe escreveu sobre, tanto no Democracia, quanto ele tem um artigo específico só sobre a Primeira Guerra, viu? Eu não gosto muito do Hans Hermann Hoppe, eu acho que ele é meio maluco em algumas coisas. Aliás, ele tem um outro livro também, que esse livro eu usei bem mais para uma outra questão, que foi sobre Monarchy, agora eu não lembro exatamente o nome do livro. É um livro meio curto, assim, dá pra você ler, sei lá, em 2 horas você termina de ler. Ele apresenta a defesa dele da monarquia maravilhosa, a crítica dele à monarquia pra mim está completamente errada. Então, assim, eu quero esse curso assim, exatamente para fazer uma formação política, assim, para você sair de lá e falar assim, eu sei debater muitos dos temas de hoje, simplesmente entendendo mais ou menos como é que vai ser esse conflito. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Boa parte desses episódios vão ter mais ou menos 20 minutos, a gente está pensando em fazer 20 minutos, ou seja, pegar mais ou menos a ideia do Guten Morgen e cortar em temas, falar assim, 20 minutos disso, 20 minutos daquilo. Obviamente nem todos os episódios serão assim, né? Por exemplo, eu já estou fazendo um episódio, já estou escrevendo avançadamente o roteiro de um episódio em que eu estou comparando o sistema americano com o sistema russo, tá? Daquela época. Então isso aqui não vai dar pra fazer em 20 minutos, mas a ideia vão ser episódios assim, 20, 25 minutos, não tem um número perfeito, tá? Mas a gente quer entregar pra vocês aí, vão ser a partir, tá? De 20 horas no total, quer dizer, 5 horas por mês em 4 meses, tá? É coisa pra caramba. Eu não queria fazer muito, na verdade, assim, quando eu fui apresentando isso, sempre foram me pedindo pra cortar e cortar e cortar. Porque ninguém me aguentaria por tanto tempo, nem eu me aguento por tanto tempo, tá? E ninguém iria, sabe, parar a vida para estudar a Primeira Guerra como foi comigo. Mas no final das contas eu acho que vocês vão conseguir. Se você calcular bem ali, ó, você tem 22 dias úteis por mês, mais ou menos, você em 12 dias pra você ficar com... Isso assim, tô falando assim, sabe, o tempo de um almoço. Você ouve ali no almoço, na hora que você vai almoçar sozinho, na hora que você vai fazer qualquer coisa ali em 20 minutos, em 12 dias você mata, tá? E vocês vão aprender bastante. Eu queria então tirar algumas dúvidas de vocês vão colocando as suas dúvidas por aí, tá? Depois eu passo o nome desse livro do Hermann Hoppe que eu não vi. Alguém precisa me dizer que horas são, na verdade, porque o Instagram aqui não tá me mostrando, tá? Quero tirar algumas dúvidas. Uma delas vai ser, a primeira delas aqui vai ser a respeito dos patronos, o que a gente vai fazer com os patronos, tá? Quero mostrar pra vocês mais um livro aqui, ó, do Niall Ferguson. Eu adoro esse cara, tá? Niall Ferguson, O Horror da Guerra. Livro um pouquinho longo, tá? Esse livro, O Horror da Guerra, é um historiador inglês culpando a Inglaterra pela guerra, quer dizer, exatamente o contrário do que geralmente se faz, né? Que só se culpa a Alemanha. Muito obrigado aí por me dizerem que horas são. Imigração vai estar entre os temas, viu? Imigração e nacionalismo, os dois vão estar entre os temas, vai ser por vídeo também. O Niall Ferguson aqui para os nossos patronos, ele tem essa grande discussão, quer dizer, teve muita discussão a respeito de quem é a culpa, de como é que foi. Essa discussão eu vou deixar posteriormente para os patronos. Uma outra discussão que eu acho também bastante interessante, sobretudo para quem estuda
qualquer área em relação política, se você é político, se você é deputado, se você estuda relações internacionais, se você estuda história, a gente vai fazer um especial só sobre a crise de junho de 1914, né, sobre como que foi a relação diplomática ali, toda a disputa diplomática a respeito da Primeira Guerra. Recomendo já para todo mundo o livro Sonâmbulos, vou fazer uma grande análise sobre isso, né, Sonâmbulos, como começou a Primeira Guerra, que o Christopher Clark, ele mostra que eram, na verdade, assim, era o diplomata mandando aquela coisa pro imperador, aí tava todo mundo de férias, aí dentro do gabinete ninguém se comunicava direito, todo mundo se odiava, e a guerra começou por causa disso. Então, para não ficar tão confuso logo no começo, eu quero jogar esse tema pro final. E o curso vai ser vitalício para os nossos patronos, tá? Os nossos patronos vão poder acompanhar o curso quanto eles quiserem. Para as outras pessoas, vocês têm 2 anos, tá? 2 anos para acompanhar todo este nosso processo. Temos mais alguma dúvida aqui? Deixa eu ver até se eu tenho alguma dúvida aqui mais específica. Isso, ele não vai ser ao vivo, tá? Ele vai ficar disponível depois, mas eu não vou fazer ele ao vivo. Vamos ter vídeo. Temos mais alguma dúvida aqui? Como o nacionalismo de hoje se diferencia do nacionalismo da época? Só que já é uma pergunta bastante interessante, porque o nosso nacionalismo é um revival, né? Você pode pegar, por exemplo, um caso como o do Orbán, na Hungria. Ele é um caso emblemático porque ele é um nacionalista de um país que já foi destruído. Quer dizer, a Hungria é um país completamente recente. Você pensa, naquela época era o Império Austro-Húngaro, e o nacionalismo naquela época, aliás, já dando mais um spoiler aqui pra vocês, eu queria jogar essa aula lá pro final do curso. Eu tentei fazer o possível pra isso, mas ela vai ter que ser uma das primeiras, porque é uma das aulas mais polêmicas. Talvez eu acho que o tema mais polêmico que eu vou entrar. Boa parte dos nacionalismos europeus antes da Primeira Guerra, eles são nacionalismos étnicos. Sendo nacionalismos étnicos, a questão racial era premente ali em vários desses países. Então, assim, o que faz de um francês um francês? Geralmente que ele é descendente de francos, entendeu? Só para dar um exemplo aqui, só para continuar esse exemplo que eu estou dando da Hungria, qual que era a grande questão do Império Austro-Húngaro? Por que Hitler, que era um austríaco, ele foi lutar a Primeira Guerra Mundial? Ele morava na fronteira com a Alemanha. Ele foi pro Império Alemão. Ele foi um soldado do Império Alemão e não do Império Austro-Húngaro. Porque a monarquia dual do Império Austro-Húngaro, ela lidava com várias raças, com várias etnias dentro do seu império. Quer dizer, era um império multiétnico, tinha 11 nacionalidades lá dentro. Tcheco, eslavo, tudo quanto é coisa. O Hitler odiava isso. O Hitler falava, se é pra eu lutar, eu quero lutar pelo meu povo. Lembre-se, aliás, eu vou dar mais uma coisa bem legal aqui pra vocês verem como é que essa questão é interessante, como é que você vê assim, quem que são os grandes racistas de hoje, né? Será que é, por exemplo, o pessoal falando American First, ou será que é esse pessoal falando em religiões de matrizes africanas? Qual que era a grande questão, tá, pro Gavrilo Príncipe matar o arquiduque? Que o arquiduque estava com uma política que não privilegiava ali nos Balcãs justamente a turminha dele ali. Falou assim, não, eu quero que a Sérvia esmague todo o resto, entendeu? A Iugoslávia, pensa o que é Iugoslávia, né? Quer dizer, os eslavos do sul, só que são todos os eslavos ali sendo dominados pelos eslavos do sul, mais ou menos ali a Sérvia. Ela falou assim, não, eu quero, tipo, que o nosso povo, mesmo que seja o maior ditador tirando desgraçado, mas tem que ser eslavo, não pode ser multiétnico com esses caras. Então você vai ver como é que vai ser. Eduardo Bolsonaro tá perguntando de quanto em quanto tempo vai soltar os vídeos. A gente está pensando em fazer em blocos de um mês, tá? Só que provavelmente, se a gente conseguir realmente aporte para o estúdio Panela Produtora poder produzir mais o Guten Morgen Go do que cuidar dos afazeres deles, a gente vai tentar fazer isso. Então, provavelmente a gente está tentando contratar ajudantes, né, para a gente poder disponibilizar antes. Em qual plataforma vai ser?
vai ser uma plataforma interna, tá? Onde vocês entram lá, go.sensoincomum.org, já é a própria plataforma. Não vai ser YouTube, não vai ser nenhuma dessas plataformas, já vai ser ali interna. Quem pagou agora terá que pagar depois? Não, de jeito maneira alguma, né? Isso aí é para vocês ficarem com esses 2 anos, vocês ficarem patronos nossos, né? Além de todas essas discussões, né? Como do livro do Ferguson. O livro do Ferguson é discussão com muitos outros livros, tá? Você ainda tem a possibilidade dele ficar vitalício, e dessa questão, que esse aqui é o livro eu não consigo mostrar, tá aqui no meu Kindle, né, que é o livro Sonâmbulos, né. Tem muito livro, não vai ter mais do que uma temporada, tá, só que essa primeira temporada vão ser esses 4, esse curso inteiro, né, curso inteiro sobre a Primeira Guerra Mundial. Um abraço aqui pro Rodrigo Gurgel, que acabou de aparecer, né. Essa primeira temporada vai ser acompanhando a guerra inteira, tá? Vão ser esses 4 meses, vocês vão ver do começo, meio e fim, tá? Penso aqui, por exemplo, num outro livro. Esse livro aqui é considerado uma obra-prima aqui por muitos dos historiadores, David Stevenson. O único problema desse livro é que ele se foca muito no lado militar, tá? Mais ou menos isso, ó, quatro partes, né? Não são exatamente idênticas, né, em tamanho, mas a gente quer fazer exatamente dessa forma. Vai ter algum pré-requisito? Olha, pré-requisito é você ter vontade, tá? A gente vai tentar fazer de uma maneira muito clara, apesar de o tema ser muito, muito, muito difícil. Se vai ter Eric van Kuehnelt-Leddihn, cara, o Kuehnelt-Leddihn acho que talvez seja o autor que eu usei para falar de monarquia, tá? Vai ter um episódio, e aliás vai ser o segundo episódio, vai ser basicamente uma grande análise sobre a sua visão de monarquia. Aliás, vamos dar mais uma explicação aqui do Guten Morgen Go. O que você vai fazer? Você vai se cadastrar, tá? Muitos de vocês já se cadastraram. A gente está pensando se vão ser 3 episódios, 2 ou 3 episódios vão ser disponíveis para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão querer, mesmo quem ainda não fez o curso, vão querer depois. Só que lembre-se, ele vai estar com desconto só agora, tá? O desconto é um prêmio aqui para vocês que compraram as cegas antes mesmo de ver essa live, de saber do que é que estava acontecendo de fato. Eu vou falar muito sobre psicanálise, vou falar de uma maneira pesada, inclusive de uma maneira brutal. Então, o desconto vai estar agora. E nessas 2 primeiras aulas, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, como é que era a questão da Europa, tá? Isso aqui vai ser um livro que eu vou usar bastante, né? World War I. A questão da Europa antes da guerra. Essa é a primeira aula do curso, é te mostrar como é que era a Europa, cada um dos países, quem tinha aliança com quem, como é que era a questão ali do Estado-nação antes do globalismo, né? Porque a Primeira Guerra vai terminar criando o globalismo. Quais eram os países que tem uma questão, por exemplo, com nacionalismo, quais eram os países internacionalistas, porque que a monarquia era internacionalista, assim por diante. O Roberto Alvim aqui também, abração aí para todo mundo. E a segunda aula, eu já quero deixar isso disponível para todo mundo, vai ser sobre monarquia. Porque assim, você fala assim, tá, tudo bem, eram monarquias. Mas a visão das pessoas, geralmente, que monarquia era, monarquia ela surgiu do nada, tá? Porque alguém algum dia foi lá e resolveu passar o sarrafo ali em todo mundo. E dominar tudo. Não foi assim, tá? A monarquia ela tem muita razão para ser o sistema político mais avançado de todos, tá? Não existe sistema político mais complexo, avançado, perfeito do que monarquia. Então a segunda aula vai ser justamente para explicar, através ali do Kuehnelt-Leddihn, exatamente com isso. Alguém fez uma pergunta aqui muito boa. Alguma chance de estender a pré-venda para os patronos? A gente está analisando isso, mas eu já vou dar a primeira grande notícia para vocês. A pré-venda com desconto, nós conseguimos atingir a nossa meta, tá? A gente vai manter a pré-venda com desconto até semana que vem, tá? Então, sexta-feira, até semana que vem, vocês vão conseguir a pré-venda com desconto. Por isso que eu até estou fazendo essa live aqui para vocês, para já dar essa notícia que nos deixou muito felizes. Não se preocupem que vocês vão conseguir acompanhar o curso, mesmo estando no curso. Como eu disse, é um curso de formação, é um curso, não vou dizer que ele é introdutório, mas é que assim, ele é muito claro para vocês conseguirem discutir vários temas que envolvem essa guerra: nacionalismo, imigração, fronteira, questões ideológicas, como que o marxismo foi parar no meio da discussão alemã,
Se eu tô imitando o Tom Martins, essa é uma boa pergunta. Acho que eu tô, porque eu vi foto do Tom Martins recentemente. Como é que o nacionalismo virou uma questão pública? O que é o nacionalismo de fato? Que as pessoas simplesmente acham que é adorar a nação. Pô, mas todo mundo sempre adora a nação. Como é que virou uma ideologia? Assim por diante. As questões econômicas, as questões literárias. Aliás, né, um outro bônus que a gente está dando aqui é só para quem comprar agora, tá? Não para quem for comprar lá na frente. Isso aqui vai ser só para quem comprar agora. A gente vai dar um bônus de como a Primeira Guerra Mundial afetou a literatura. Deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui para vocês, para mostrar a ideia da guerra na literatura. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Livro recente, tá? 14. Não sei nem pronunciar o nome desse senhor aqui, Jean Echenios. Para mostrar como é que a primeira... um romance, tá? Ela afetou a literatura. Você tem Remarque, né? Nada de Novo no Front. Você tem o Junga, mas isso eu estou falando só dos livros sobre a guerra. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, como é que a guerra afetou a ideia de literatura em si. Quer dizer, Virginia Woolf, ela é completamente influenciada por essa guerra. Robert Musil, completamente influenciado. O movimento expressionista, ele era um movimento antes, vira um movimento muito mais dark, muito mais terrível logo depois. Cinema, por exemplo, né? Você vai ter pouco cinema expressionista ali antes, depois várias coisas muito mais pesadas ali depois. A data de estreia vai ser em março, tá? A gente está pensando, eu vou tentar fazer na segunda semana de março, tá? Essa é a nossa previsão agora. Obviamente, né, se a gente conseguir realmente um grande aporte, muitas pessoas se inscrevendo, aproveitando já essa semana, a gente nessa extensão também mantém, né, quem conseguir comprar nessa extensão mantém essa parte da literatura, mas se a gente conseguir esse aporte, a gente consegue publicar bastante coisa antes. Tem muita gente me perguntando sobre livros, né, tipo livros. Olha, já falei aqui dos Três Imperadores. Olha, Martin Gilbert, muito militar também. Primeira Guerra da Margaret Macmillan, ela eu acho fantástica, tá? Só que assim, ela só fala a respeito de como você chegou à guerra. Isso aqui em 4 volumes também, tá? Na história da Primeira Guerra Mundial, também muito militar. Tem muito livro extremamente militar, são poucos os livros mais culturais. Os culturais mesmo, eu recomendo A Sagração da Primavera. Aliás, um dos episódios que a gente vai fazer, eu quero mostrar pra vocês como é que era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Alguém pode me falar que oração de novo? Esse livro aqui, ó, 1913, do Florian Illies. Esse cara é super novo, tá? Autor alemão aqui, super novo, que ele mostra exatamente como é que era o mundo. Esse mundo que a gente perdeu, tá? O mundo que estava em paz, tá? Um mundo que estava todo mundo assim falando, nossa, nunca vai ter guerra, todo mundo se adora, etc. 2041, muito obrigado. Então a gente está fazendo um livro aqui de curiosidades que eu também recomendo aqui para quem quiser, ó, tudo que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial. Um autor argentino, Santiago Farrell, tá? Livro também bastante interessante. Eu tô tão viciado nesse negócio. Eu tenho aqui o livro, ó, Primeira Guerra Mundial em fotografias, tá? Aqui outro, A Primeira Guerra Mundial em 100 objetos. Quando eu estava no Canadá também, foi em 2018, tá? 2018. Aí foi a mesma coisa, nós estamos confraternizando sobre o final da Primeira Guerra. Até ganhei esse livro aqui de presente, a Poesia da Primeira Guerra Mundial. Muita coisa aqui que vai ser citada, tá? As papoulas aqui, ó, papoula pra tudo quanto é lado, né? Só que é poesia muito inglesa, né? Eles não têm poesia alemã, por exemplo, mas olha, é muito livro que eu acho que eu já consegui passar bastante coisa literária aqui para vocês. Mas o link é fácil, né? go.sensoincomum.org, né? É só colocar o Go ali na frente. Para quem está chegando agora, eu vou lembrar, né? Os patronos, eles vão ter na verdade, vamos considerar que são 3 aulas adicionais, né? A gente vai falar sobre a crise de agosto, né? A famosa crise de agosto ali, toda a questão diplomática que envolveu, e o antes e depois, né? Como é que era, por exemplo, a questão dos sérvios. Por que os sérvios que assassinaram o arquiduque eram
tão importantes, porque a Sérvia era uma grande questão assim, né, para todos eles. Vamos ter uma discussão a respeito de quem causou a guerra, quais foram as consequências ali, como é que essa disputa entre os historiadores, e também talvez os patronos possam conseguir um desconto também depois desses dias. Então a gente já tem ali bastante coisa. Quem perdeu o começo da live, a gente vai deixar essa live por 24 horas, tá? 24 horas. Se tudo der certo, porque eu não sei fazer live, tá? Vocês sabem como é que eu sou. A gente vai fazer dessa forma. Deixa eu ver se eu tenho. Dá pra parcelar o curso? Isso a gente talvez. Olha, eu não sei se a gente consegue perfeitamente agora, neste momento, tá? Porque a gente tá fazendo um aporte. Como eu disse, isso é uma pré-venda, né? A gente só vai vender de fato esse curso agora em março. Esse direito à pré-venda, né? Com esses bônus. Não sei, talvez eu vou verificar ainda, porque quem cuida disso na verdade não sou eu, né? Quem comprou hoje vai ter, além de tudo isso, né, para os patrões, vocês vão ter essa visão sobre a literatura, como é que a literatura foi afetada. Você vai ter algum comentário sobre em relação à Guerra da Crimeia? Não, a Guerra da Crimeia, na verdade, se eu for comentar qualquer coisa, na verdade é simplesmente que ela mudou a visão da Grã-Bretanha em relação sobre quem era seu grande inimigo. Quer dizer, Grã-Bretanha passou a sua história, né, na verdade, lutando com a França. Foi ali na Guerra da Crimeia que ela falou assim: não, peraí, eu preciso me unir com a França pela primeira vez na história contra um grande inimigo muito mais poderoso que a Rússia. Quando a guerra começa, para quem não sabe, o mundo inteiro, tá? Todo mundo olha para a Rússia falando: meu Deus, eu tenho muito medo da Rússia. A Rússia é poderosa, tem um grande exército, não sei mais o que. E tá todo mundo, toda aquela jogada, né? Falando assim: não, eu vou me aliar com quem, contra quem, porque não sei o que. Todo mundo tá pensando simplesmente falar assim: eu tenho medo da Rússia. Isso começou com a Guerra da Crimeia, né? A grande verdade foi essa. Mas ela não é exatamente o que é mais importante para a Primeira Guerra. A questão dos Balcãs, por outro lado, já é muito mais importante, tá? A questão de entender a Sérvia que é realmente muito mais difícil. Se eu pretendo escrever um livro, mais ou menos, não vai ser exatamente um livro, não vai ser exatamente sobre a guerra, mas eu vou... Isso vocês vão descobrir daqui a alguns anos, né? Mas assim, eu tenho muita coisa... Vocês viram o tanto de página, né? Se eu colocar isso aqui de lado pra vocês, tentar dar uma visualizada aqui, ó. Tem até joguinho aqui, tá? Tem até joguinho aqui sobre a Primeira Guerra, ó. Sei lá, é muita página, viu? Eu posso dizer assim, feliz que foram muito tempo disso, porque a maior parte vocês não estão vendo que está no Kindle, né? Então, assim, grandes livros, tipo A World Undone, do Jay Meyer, um dos livros que eu mais citei está no Kindle. Sonâmbulos, né, que eu já citei aqui também, está no Kindle. Então, bom, a pré-venda, para quem está perguntando, né? Não, eu só paguei a pré-venda. Não, a pré-venda você está pagando o curso, você está pagando o curso inteiro, tá? Simplesmente a gente colocou esse valor com desconto para quem estava às cegas, para quem não sabia quase nada. Não precisa ficar com medo do valor, não. Você já pagou a pré-venda, você pagou tudo. Então é isso que vocês vão conseguir agora, tá? Se vocês comprarem agora, você já tem direito ao curso inteiro e com bônus, tá? E com desconto ainda por cima. Estão perguntando o nome do livro do Modrzewski, né? A Sagração da Primavera mesmo. O nome original dele, na verdade eu não li. Essa edição que eu tô aqui, eu comprei recentemente só para citar em português no curso, tá? Só para não ter que ficar... Eu comprei de sebo, custa uma fortuna esse livro aqui, é meio difícil de achar. Mas o nome original dele é The Rites of Spring. Eu li ele no original, inclusive eu estava conversando com o autor, né, canadense, quando eu fiz essa viagem para o Canadá. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, porque a primeira é mais importante. Como eu disse no começo da live, ela mudou muito mais o mundo. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, ela causa muito mais morte. Ela tem o Holocausto, ela tem bomba atômica, e causa a Guerra Fria, né? Que você teve essa divisão do mundo. E a morte é realmente uma coisa assim horrível. Só que ela não muda muito a configuração política do mundo, a configuração ideológica do mundo. Todo mundo continua mais ou menos da mesma forma do começo. Você adiciona o componente do nazismo, né? Como é que as pessoas passam a odiar o nazismo, a visão alemã
fica extremamente prejudicada, mas é a Primeira Guerra que muda. Aliás, voltando a citar o Eckstein aqui, né, ele que fala bastante, ele é um germanista, na verdade, né, o Eckstein ele é um autor, ele é lituano, salvo engano, ele é de origem lituana, mas ele é canadense, só que ele deu aula por muitos anos na Alemanha sobre germanística, literatura alemã, fala muito sobre literatura, se você está esperando assim, um livro de guerra, né, um livro de história de guerra, você vai ver sobre ópera, você vai ver sobre dança, sobre... Cara, você vai ver sobre poesia, sobre tudo, é mais ou menos o que eu quero fazer ali. E ele explica bastante no começo desse livro sobre, por exemplo, como é que era a visão alemã, né? Porque que a Alemanha ficou tão importante ali em meados do século XIX. Eu preciso mais uma vez saber que oração, porque o Instagram, por alguma razão, ele não me mostra, né? Que oração, só para saber que horas que eu vou encerrar a live. Eu tenho 1 hora exatamente para fazer isso. São caseiros dessa graduação do primeiro, praticamente isso, né? Técnica de estudo, olha, na verdade, assim, eu vou separando um pouco por temas, tá? Porque essa guerra ela é realmente muito complicada, você precisa estudar sobre relações internacionais, sobre política, sobre história, sobre economia, sobre monarquia, muitas coisas misturadas. Então, assim, às vezes eu faço uma pausa no livro, eu marco ali, tal página, faço umas anotações e falo, agora eu vou ler tal outro livro, depois às vezes eu preciso voltar, tá? 20h49, logo vou ter que encerrar a live. Vou mandar os dois pro filho da Tânia Vilaça, né? Os filhos Luiz Neto e Isadora. Tem que falar Isadora e Luiz Neto, não sei qual que é a ordem aqui, mas mulheres, ladies first, mandar um oi aqui pros dois. Bom, gente, eu quero mostrar para vocês então que vocês vão ter uma formação política mais completa, tá? Entendendo. Formação política, na verdade, eu vou falar assim, formação intelectual. Vão poder tirar dúvidas durante o curso, não tem a menor dúvida, né? A gente está pensando até em montar alguns PDFs, né, com as dúvidas das pessoas. Dá para tirar, vocês vão ter uma formação intelectual mais adequada, inclusive entender um pouco mais de arte sobre algumas coisas assim. Se o Hobsbawm ele é bom, cara, eu vou te falar, o único livro que eu li sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu não recomendo para ninguém, único, é o mais famoso de todos, que era Dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Ele, inclusive, foi um dos grandes responsáveis por essa falácia, né, de dizer que o nazismo é uma coisa de direita porque ele vai contra o comunismo. Eu quero dizer muito claramente que ele foi o único por causa do seguinte: se você lê comunista, você lê os escritos do Stalin sobre a Primeira Guerra Mundial, tem muita coisa interessante ali, porque você vai ver como é que é um comunista pensando naquele momento. Você vai ver o Hitler. Mein Kampf é um livro que fala muito sobre a Primeira Guerra Mundial e vai ser citado bastante aqui, tá? Mein Kampf vai ser citado. Ele tem coisa interessante porque você aprende alguma coisa. O Hobsbawm, acho que foi o único historiador no mundo que ele não entendeu essa porcaria. E engraçado é porque, assim, eu já li pouquíssima coisa dele sobre antes da Primeira Guerra, e parece ser bem interessante. Muita gente já elogiou bastante, mas quando ele chega no século XX, tudo que ele fala, é impressionante como tudo que ele fala tá errado. Do Martin Gilbert, tenho do Martin Gilbert aqui. Eu não vou usar tanto esse livro aqui, né, a Primeira Guerra Mundial. Eu não vou usar tanto esse livro porque ele se foca muito no aspecto militar, tá? A gente vai falar, obviamente, não tem como falar sobre o aspecto militar. Para quem não sabe nada sobre história militar, nada sobre a história da Primeira Guerra Mundial, o primeiro dia da guerra, ele valeria um filme que faria o resgate do soldado Ryan parecer matinê, tá? Porque essa guerra foi muito pesada, é uma guerra de trincheiras. Acontecem coisas numa guerra de trincheiras horrendas que não acontecem numa guerra de fuzil, né, direto, como a Segunda Guerra Mundial. E o cerco a Liege, vocês podem, para quem está interessado, assim, e eu vou te falar, você pode pesquisar o quanto for, você ainda não vai ter informação suficiente. O cerco a Liege, ele rende cenas que, se fossem colocadas no cinema, você, sei lá, seria um choque muito grande. Lagan Parrola, né, também um livro muito bom pra falar disso. Se fizer o curso, eu vou perder amigos. Na verdade, esse curso ele é feito para você perder amigos com mais rapidez do que com Guten Morgen, tá? Porque como você vai falar sobre feminismo, você vai falar sobre ideologia, vai falar sobre a perda de Deus, vai falar sobre arte, tá? Você vai
você vai perder muito mais coisa. Vai ser em março, tá? Lembrando aí pra todo mundo. Esse curso é uma desculpa pra falar do Antigo Testamento. Cara, olha que coisa curiosa. Uma das questões mais importantes sobre a Primeira Guerra, e que vai ser premente posteriormente, na verdade uma das coisas que mais fica marcada e que as pessoas sabem de fato sobre a Primeira Guerra, foi a teoria da punhalada das costas, né? Foi um dos grandes proponentes dela, foi um dos generais alemães, né? Erich Ludendorff, um dos grandes caras mais nojentos que já pisou nesse planeta. Ele culpa os judeus, né, pela derrota alemã na Primeira Guerra. Então você vê como é que o Kaiser Wilhelm enxergava os judeus, você vê como é que o Ludendorff enxergava os judeus. Vai ser a parte Antigo Testamento aí, né? Vai ver por que eles ficavam sempre culpando isso. Galípoli, a gente vai falar sobre Galípoli de uma maneira um pouco mais rápida, tá? A gente não vai se focar, não vai ter o foco tão grande no Oriente Médio, porque não é exatamente lá que foi o grande palco sobre o grande palco assim, das coisas mais importantes, mas Galípoli é o que vai derrotar o Império Austro-Húngaro, tá? Aliás, o Império Otomano, desculpa, e vai criar países como a Turquia, hoje Jordânia, tá? Sei lá, o Oriente Médio como ele é entendido hoje. Aliás, o Estado Islâmico, nós estamos falando das questões atuais hoje, o Estado Islâmico, você sabe o que o Estado Islâmico quer se declarando um califado? Ele quer ser o novo Império Otomano. Quer dizer, existiu o Império Otomano ali, estava tudo ali numa boa, e eles querem falar assim, não, o Império Otomano não acabou. Essa ideia de que o Império Otomano acabou é uma bizarrice. Nós somos a continuação do Império Otomano e nós vamos, como nós somos vilipendiados em nossa glória militar, nós vamos agora passar a segunda fase, uma fase mais avançada da guerra muçulmana, que é sair degolando todo mundo. Então o Estado Islâmico ele é criado pensando que a Primeira Guerra Mundial não aconteceu, tá? Eu comprei o curso 15 minutos depois que foi lançado. Flávio, eu e minha família confiamos em vocês no senso. Obrigado por contribuir tanto com a intelectualidade. Bom, eu quero agradecer muito a vocês, então, a todo mundo que está comprando o curso, por conta exatamente disso que vocês estão fazendo, tá? Vocês estão dando uma força aí muito enorme pra gente poder inclusive fazer esse curso. Vocês viram, né? Na verdade, assim, foi quem não viu, veja a live aí, eu vou deixar lá nas próximas 24 horas. Foi uma quantidade de leitura estupenda. Se eu for tentar calcular, eu acho que eu vou tentar assim, só de sacanagem, calcular aqui os livros, tá? Calcular as páginas de leitura só dos livros físicos, né? Que foi, sei lá, aqui que eu tô aqui ao meu redor, deve dar mais de 5.000 páginas facinho. Fora o que eu fui lendo de Kindle, de, sei lá, tese de doutorado, tudo isso. Então vai ser muito bom que vocês estejam fazendo isso, porque assim, é um projeto meu já de mais de 2 anos, tá? Na verdade, assim, se eu for contabilizar bem, desde a minha adolescência, mas que eu fui mergulhar nisso faz 6 anos, tá? Muita coisa para ser comentada. Alguém me perguntou aqui, né? Föggelin aparece no curso, ele vai aparecer brevemente, muito en passant, tá? O grande foco dele, na verdade, não é isso. Mas eu vou dizer, o Föggelin é um dos saríssimos filósofos que entendeu essa guerra. Você vê o New Science of Politics, ele vai te mostrar a diferença do que era representação na monarquia, como é que começou a representação popular, por exemplo, na Carta Magna, representação de ordem cósmica em relação ao seu povo, assim por diante, e como é que isso se deu na democracia. As pessoas acham que a democracia é o sistema que mais representa o povo por causa do voto. Ele mostra ali que a representação vamos dizer, do temperamento de um povo é muito mais forte numa monarquia do que lá pra frente. Dá pra fazer o curso do Eric Föggelin ao mesmo tempo. O curso do Föggelin é curto, tá, gente? São 5 horas. Mas eu recomendo que você faça um antes ou um depois, né? O Gurgel que tá falando, né? Perder amigos, os amigos certos, deveria ser a nossa profissão. Gurgel, mas é a nossa profissão. Você sabe muito bem que a gente perdeu todos os nossos melhores amigos, né? Aqui, talvez eu já tenha respondido antes. Quem assinar terá acesso a alguma lista de livros que você utilizou? Vai ter sim, e todas as referências
vão estar lá. Vocês podem me dizer mais uma última vez que horas são, só para... Acho que a gente já vai ter que desligar agora. Faltam 5 minutos para dar 21 horas. Muito obrigado. Eu quero... adoro quando... A Tânia tá falando que eu adoro quando o Flávio pede pra gente pagar um café pra eles. Mantenha a gente cafeinados, tá, gente? Porque, assim, ler tudo isso sem café é um inferno, tá? É muito difícil. Eu vou lembrar aqui do que, salvo engano, foi o Myers, no A World Undone. Aliás, o nome do livro dele, acho que é um dos nomes mais significativos, né? Todos os livros sobre a Primeira Guerra têm um nome interessante, mas A World Undone eu acho que é muito representativo, né? Tipo, nós perdemos o mundo realmente acabou ali. Aliás, o livro da Miranda Carter, aqui, que fala sobre os 3 imperadores, né? Ele também, aqui, os 3 imperadores, ele também, a última parte dele se chama Armageddon. Eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, foi um mundo que nós perdemos, eu quero mostrar para vocês a diferença. A gente pode ainda ter honra neste mundo, tá? A gente pode ainda ter valores nesse mundo, pode ter valores cavalheirescos neste mundo, tá? A gente pode ainda ter muita coisa, sei lá, muita coisa que é considerada ultrapassada, antiquada. Eu acho que elas ainda estão válidas, tá? Acho que elas ainda são o que devem mover a gente. E muito disso foi perdido justamente com aquilo que eu cresci, tá? Eu fiz a minha formação crescendo ouvindo isso, né? Estado confessional é um absurdo, tem que ter Estado laico. Quando você vai entender de fato o que é que movia aquela sociedade antes dessa guerra, você vai falar, que vontade dessa sociedade, sabe? Você vê um filme de cavaleiro, de cavalaria hoje, né? Você fala, nossa, mas que valores, que hombridade, que heroísmo, etc. Foi isso que a gente perdeu nessa guerra, tá? Então, eu queria lembrar eu ia falar, né, o prefácio, se não me engano, foi logo no prefácio do livro do Myers, um livro gigantesco, assim, tem mais de 700 páginas também, A World Undone, que ele fala assim, enquanto que eu estava fazendo a pesquisa desse livro, a única coisa que eu garanto pra vocês, eu nunca tive um dia de tédio. É realmente impressionante, porque como eu disse pra vocês, né, você lê comunista falando dessa guerra, você lê nazista falando dessa guerra, você ainda fala, eu tô entendendo agora o mundo de fato. Eu quero que vocês saiam com a sensação assim, desse curso de falar assim, olha, eu finalmente entendi história, tá? Como eles costumam dizer. Eu finalmente entendi porque que o mundo é desse jeito. A gente tá... uma última coisa, né? A gente tá procurando imagens também desse livro, né? The First World War and 100 Objects. Várias delas vão ser caras, por isso que eu tô falando pra vocês, né? Quanto mais gente a gente conseguir agora nessa pré-venda, e lembrando, né? Estamos estendendo a pré-venda para a próxima semana, quanto mais gente a gente conseguir, mais imagens, melhor o curso vai ficar, tá? Mais imagens, mais músicas, assim por diante. Recomendações finais, exatamente, para ele tem um livro do Myers em português, não sei te responder, tá? Essa eu realmente não sei te responder. Eu acho que ele só existe em inglês. É o World Undone, um mundo desfeito. Alguma recomendação final? Assim, saibam de uma coisa, vocês vão gostar e vocês vão se divertir, tá? Porque a nossa grande ideia no Guten Morgen foi sempre mostrar alta cultura de uma maneira leve, de uma maneira divertida, de uma maneira legal. E dessa vez foi o meu grande projeto de vida. Agora eu estou cuidando para apresentar o tema mais complexo que eu já estudei na minha vida, tá? O tema mais complexo de todos que eu estudei, porque ele junta tudo. Inclusive, a gente vai falar de música, tá? Só pra deixar bem claro, a gente vai falar de música, vai falar de Stravinsky, vai falar sobre ópera, a gente vai falar sobre o movimento gay lá dentro, pra vocês verem como é que vai ser. Então vocês vão conhecer melhor o mundo de hoje, vocês vão ficar, acho que vocês vão gostar, vão ficar mais felizes com tudo isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês que já pagaram pelo curso, a todos os meus patronos. Lembre-se, vocês vão ter 3 aulas adicionais, tá? Além do curso vitalício. A gente vai falar bastante sobre a guerra ainda até março. Agora eu vou falar ainda mais, de uma maneira ainda mais avançada, pelo menos podemos dizer assim, né? Vamos falar bastante.
se preparem, acho que vocês vão gostar. Eu agradeço a força de todos vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E aliás, a gente vai falar bastante sobre literatura muitas vezes. Se eu tive acesso a documentos originais, né, eu vou responder essa pergunta por último, porque eu acho que nosso tempo já está acabando. Eu tenho algumas fotos, tá? Algumas fotos de família, e fiz pesquisas, na verdade, não com nenhuma com documento original, mas muitas pesquisas que elas são análises cartográficas, boa parte disso, por isso que eu fui estudar algumas teses de doutorado, né? Teses de doutorado lidam muito com isso. Eu não sou historiador, eu sou uma pessoa da literatura, aliás, eu estudei muito literatura desse período, tá? Falo isso de verdade, assim, porque eu estudei de uma maneira meio brutal. Virou uma obsessão minha, né? Vocês viram quantos livros eu tô lendo nesses últimos anos, né? Virou uma obsessão minha. Então eu peguei de historiadores. Historiadores lidaram muito com isso. Os sonâmbulos, né? Do Sleepwalkers, do Christopher Clark, lidam muito com esses documentos, mas essa parte vai ficar mais para os patronos, tá? Então, queria agradecer muito a vocês pela força, tá? Agradecer muito aos meus patronos que vão ter esse conteúdo adicional. Lembrar vocês têm uma semana agora, tá? Para comprar, mantendo o desconto e ainda com um bônus da nossa discussão literária. Então, agradeço muito a todos vocês, gente. Agora eu vou falar Guten Abend Brasil, porque é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa ao vivo. Acho isso muito estranho, tá? Nunca gostei exatamente disso. A Luiz Codeco, acabei de assinar o curso, muito obrigado, viu? Olha, História Plena tá aqui, eu não tinha te visto, adoro seu perfil, viu? História Plena tá aqui. Então, agradeço muito. Mandar um tchau pra mim, Esther Dias. Tchau, Esther. Muito obrigado. Isso, pré-venda estendida até dia 17. Muito obrigado, gente. Guten Abend, Brasília.